Amém? Amém? Paz do Senhor a todos, graças a Deus, mais uma noite na presença do Senhor. Vamos orar aqui em nome de Jesus. Senhor Deus, querido e amado, Deus maravilhoso, Pai, eu quero te louvar pela tua graça, Deus, pelo teu cuidado e a tua misericórdia sobre a nossa vida, Senhor. Senhor, abençoa esse momento aqui, Pai. Oh, Deus, nós sabemos que não há nada em nós. E eu peço a Ti, Deus, ocupa o meu lugar aqui, Pai, que não venha eu falar, mas que o Senhor fale em cada coração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Irmãos, vamos abrir em Efésios 6, versículo 10. Efésios 6, 10. Coloca King James, filha, por favor. Eu gosto da King James. Isso. Eu vou abrir o meu também, que tem uma versãozinha diferente. No versículo 10, diz assim: concluindo, fortalecei no Senhor e na força do seu poder. Vai lá. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Vai lá. Porquanto a nossa luta não é contra seres humanos. Presta bem atenção. Deixa nesse versículo, tá, filha? Contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal na região celestial. Meu irmão, em nome de Jesus, presta bem atenção. O que eu preciso entender? A nossa luta. Isso quer dizer o quê? Que eu preciso acordar para o que está acontecendo de maneira mundial, de maneira territorial. Olha só, a nossa luta, o que ele falou? Fortalece em Deus. Se eu não me fortalecer em Deus, eu não vou entender o que está acontecendo. Eu não vou entender como fazer isso. O que ele falou? Porque a nossa... Eu vou ler aqui no meu. Pode deixar aí, tá, filha? No demais, irmão meu, fortalecei no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Eu e você não sabemos na onde está as astutas ciladas do diabo. O que eu tenho que fazer? Me fortalecer em Deus, em nome de Jesus. Você quer ver aqui? Às vezes, porquanto a nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em treva, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Presta bem atenção. O que eu preciso entender? Se fortalece em Deus. Às vezes, nós estamos vivendo em um mundo que as coisas estão acontecendo. Se eu não me fortalecer em Deus, eu não vou entender como viver as coisas. O que ele falou? Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Você não sabe não estar cilada, eu não sei não estar cilada. Se Deus não nos guardar, o que a gente vai fazer? Irmão, a gente vai perecer. O que eu tenho que fazer? Me fortalecer em Deus. Entender que as coisas não são brincadeira. Você acha que o diabo está feliz comigo e com você? Claro que não. Mas aconteceu lá. Aconteceu cá. E quando acontece pertinho da gente? E quando acontece com a gente as situações? Nós enxergamos que só não aconteceu coisa pior porque Deus nos guardou. Deus está guardando a nossa vida. Irmãos,
É Deus que está guardando a nossa vida. Diante de cada situação, nós estamos vendo o cuidado de Deus, em nome de Jesus. Diante de cada condição, o que eu vou fazer? Eu vou entender que eu vivo o cuidado e a misericórdia de Deus em nome de Jesus. O que ele está falando aqui, ó? Vamos lá, no 10 novamente. No demais, irmãos meus, fortalecei no Senhor e na força do seu poder. Eu preciso me fortalecer em Deus, em nome de Jesus. Irmãos, graças a Deus, eu estou aqui para contar a história. Algumas pessoas estão falando que está acontecendo por ali algumas coisas, mas presta atenção, o que é que a gente é? Eu sabia, o que é que ele falou aqui? Ó, no demais, irmãos meus, fortalecei no Senhor e na força do seu poder, revesti de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Eu não sei, não já falei isso aqui? Se você não sabe, eu não sei onde é que está a cilada. O que eu preciso fazer? Nos fortalecer em Deus. E entender que a nossa vida é na presença de Deus, tem um mundo espiritual, as coisas estão acontecendo. Se estava seguindo, se não estava seguindo, se parou ali e sabia que eu ia virar ali, né? Não sei. Mas, graças a Deus, o Pai do céu nos guardou e está nos guardando. O que nós precisamos entender? Se fortalece em Deus. Não acha que as coisas é brincadeira, não. Em nome de Jesus. Não acha que as coisas... sabe o que é? Eu acho que... Não, está acontecendo lá longe. E tem mais coisa que Deus tem para falar aqui, diferente, que Deus guardou, nos deu aqui. Mas se fortalece em Deus. Não acha que a coisa é brincadeira, não? Porque a gente vê a coisa acontecer lá longe, você fala assim, o que nós precisamos entender? Ou Deus vai guardar antes de acontecer, vai guardar na hora que está acontecendo, ou lá no meio, mas Deus vai guardar, não sei que hora. Irmão, eu não posso falar outra coisa. Essa não foi a primeira vez. Espero que seja a última. Mas se não for, eu não posso falar outra coisa. Já foi uma vez, já foi 2 vezes, já foi 3 vezes, já foi 4 vezes. 4 vezes já, essa é a 4ª vez. O que eu posso fazer? Eu vou falar o que para você? Não, eu vou falar que Deus vai me livrar da cilada do diabo em nome de Jesus. Ele está cuidando da nossa vida. Deus vai te livrar da cilada do diabo em nome de Jesus. O que nós podemos fazer? Deus vai nos livrar da cilada do diabo. O que nós temos que fazer? Nos fortalecer em Deus, pegar nas mãos do Senhor. Jesus, tem um diabo que anda ao derredor, bramando, buscando quem possa tragar. Ele está querendo tragar a nossa vida. Pode ser com outra situação, pode ser no trabalho, acidente de trabalho, que Deus nos guarda, Deus nos livra. Às vezes está fazendo alguma coisa ali, Deus nos livra de levar um choque, morrer eletrocutado, né? Cada um na sua profissão, né? Mas Deus nos guarda. Olha, tá trabalhando lá no serviço lá, daqui a pouco tá lá limpando o box lá. De repente explode o vidro lá e quebra tudo. Essa semana passada, né? O que nós vamos fazer? Se Deus nos guardar, querido, nós não somos nada. O que eu preciso entender? Pega firme com o Senhor em nome de Jesus. Não ache que as coisas é por acaso. Deus é que está guardando da cilada do diabo. O que eu tenho que entender? Ó, o 12, versículo 12, filha, por favor. Porquanto a nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra a nossa luta. Tem uma luta acontecendo. O que Deus me deu essa mensagem? Tem uma luta, tem uma batalha, tem uma guerra acontecendo. O que eu preciso entender? Fica esperto. Esse ficar esperto é o quê? Eu andar aqui, que nem coruja? Não! Aqui, fortalece no Senhor, na força do seu poder. O que a gente vai fazer? Você tem poder para... Tem lá o corpo de aço? Não. É quem reveste lá, a blindagem do Senhor na nossa vida. O cuidado do Senhor. Então se fortalece em Deus. Em nome de Jesus. Mateus capítulo 6, versículo 6. Mateus 6, 6. Mateus capítulo 6, versículo 6. Vamos lá?
Ó, tu, porém, quando orares, vai para o teu quarto e após ter fechado a porta, orarás ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que vê em secreto te recompensará plenamente. Simplesinho, não tem coisa difícil. O que ele está falando? Entra no particular com Deus. O Davi falou lá no Salmo 27, que a gente já sabe várias vezes. Ó, o anseio manifestei ao Senhor, e a sua realização buscarei, que possa eu habitar todos os dias na presença do Senhor, para contemplar a sua glória e aprender no seu templo. Aí, ó, pois no dia da adversidade, ele me esconderá no reconte do seu tabernáculo. Irmão, o que nós precisamos fazer? Um anseio manifestei, e a sua realização buscarei. O que eu preciso fazer? Entrar no quarto. Entrar no particular. Em nome de Jesus, a nossa vida é um vapor. O que eu preciso fazer? Entrar no quarto e falar com Deus. Em nome de Jesus, entrar no quarto e buscar a presença do Pai. O que eu sou? O que você é? Nós não somos nada. Em nome de Jesus, a nossa vida é um vaporzinho. O que eu tenho que fazer? Entra no quarto. Tu, porém, quando orares, vai para o teu quarto, e após ter fechado a porta, orarás ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará plenamente. A recompensa, o cuidado que eu preciso está com o Pai do céu. A nossa vida está com Ele. Se eu passar, vem aqui, lê, prega, vem aqui, canta, vai ali, fica ali naquela parte da mesa, ó, toca, canta, vem aqui, lê um versículo, fala. Mas eu tenho que ir lá falar com Ele. A nossa vida está com Deus. Presta bem atenção. Você e eu, nós temos alguma coisa para resolver com alguém. E se eu não ir lá e falar, não vai resolver. Não vai, a pessoa do outro lado não vai saber o que está acontecendo. Deus, Ele é soberano, mas Ele quer, e eu e você precisamos ter um contato com Ele todo dia, toda hora, todo momento. É isso mesmo. É isso que eu preciso. É isso que você precisa. Ter um contato com Deus toda hora, todo momento, buscar a presença dEle. Por quê? Porque Ele é o nosso Senhor. Presta bem atenção. Você não percebe que muitas coisas têm acontecido na nossa nação? O que ele falou? A luta não é contra seres humanos, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Você acha que ele não está influenciando uma situação, o Satanás do inferno? Está influenciando outra? O que nós precisamos fazer? Entrar no clamor e buscar e clamar a Deus. Eu preciso entrar no quarto, meu irmão, não posso entrar no seu quarto. E também você não pode entrar no meu. Não dá. Você vai entrar no meu quarto? Não vai. Eu não vou entrar no seu quarto também. Agora você pode entrar no seu quarto e falar com Deus. A mudança que eu e você precisamos, o cuidado que nós precisamos está em ter nossa comunhão pessoal com Deus. Presta bem atenção. Mateus capítulo 11, versículo 12. É só esse versículo também. E agora a gente vai continuar aqui num outro assuntinho rapidinho, mesmo perfil. Desde os dias de João Batista, desde o dia de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força. E os que usam de violência se apoderam dele. Meu irmão, vamos lá. O que eu preciso entender? Eu preciso buscar o reino. Em nome de Jesus. Não adianta eu ficar sendo mole para as coisas de Deus. A gente vai falar de obra, de ministério,
Mas vai muito mais além do que isso. Vai muito mais além. O que falou? Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força. E os que usam de violência se apoderam dele. Isso quer dizer o quê? Eu preciso buscar a Deus agora, mas o meu corpo não quer. Usa, seja firme e vai lá buscar a Deus. Vai lá meditar na palavra. Vai buscar a direção do Senhor. Não adianta. Mas sabe o que é? Você não vê que muitas vezes as coisas acontecem a gente fala assim, às vezes a gente conta com um, conta com outro. Não vou não. Fulano, não vou não. Isso daí é porque, né, tá lidando ali com seres humanos. Fulano, sabe o que é? Não vou não. Ciclano, não vou não. Irmão, isso está falando da obra, que está lidando com seres humanos. Imagina as coisas de Deus. Para onde eu vou parar? O que falou? Desde o dia de João Batista, o que a gente precisa entender? Eu luto contra demônio e principado. Eu entro no quarto, sou revestido do poder de Deus. Ele falou, se fortalecei no Senhor na força do seu poder. Aí eu entro no quarto, fortaleço em Deus. Por quê? Porque senão eu não vou ter força de me apoderar do evangelho do Senhor, me apoderar da palavra. Ele falou, desde o dia de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força e os que usam de violência se apoderam dele. Coloca aí, filha, Romanos 14, versículo 17. Deixa eu ver se é esse mesmo. Romanos 14, versículo 17. Deixa eu confirmar aqui. Isso, é esse mesmo, tá certinho, graças a Deus. O que é o reino? Porquanto o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Eu vou viver na justiça, na paz e na alegria no Espírito Santo. Irmão, eu preciso do evangelho, do reino de Deus. Jesus não falou assim, vai buscar um prato de comida, vai buscar um feijão. Não, busca o reino, clama pelo reino, pede pelo reino, em nome de Jesus, clama pelo reino. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Volta lá no João, no Mateus, perdão, filho, Mateus 11, 12. Desde o dia de João Batista até agora, o reino dos céus. O que ele falou? O reino dos céus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Se eu não ir buscar, as coisas ficam desafiadoras. Eu não sei como é que o ser humano que não tem uma comunhão com Deus está vivendo aí fora, porque nós dependemos da comunhão com Deus. Eu me uno a minha fé com a sua e nós somos fortalecidos. Nós precisamos entender? Existe um mundo espiritual e um diabo que quer nos engolir. O que eu preciso fazer? Andar doido por aí? Não. Pegar e me fortalecer no Senhor. Em nome de Jesus, fortalecer na presença de Deus, buscar as coisas do reino, em nome de Jesus. Olha só, a gente está falando do reino. Se fortalecer em Deus, pega firme com Deus. Diante de cada situação, não deixa de orar, não deixa de manter a sua comunhão com Deus, entra na presença dele. Deus, eu preciso me acertar com o Senhor aqui. Deus, eu preciso agradecer o Senhor. Deus, eu preciso da tua direção. Mas fala com Deus, o que ele falou? Tudo seja conhecido diante de Deus com oração e súplica. E a paz de Jesus, que excede o entendimento, vai guardar a sua mente. Irmão, se nós não entramos na presença de Deus, a nossa mente fica doida. A gente fica pensando uma coisa, como é que resolve isso? Como é que... Você fala assim, Deus, Senhor, nos últimos dias eu tive alguns compromissos e o Senhor supriu, cada um deles tem suprido. E eu não queria ter que gastar com essas coisas e tal, falando com Deus, e um monte de coisa, vai resolve uma coisa e você fica preocupado com outra. Aí você vai falar, Deus, me ajuda aqui. A gente acaba de falar com Deus, aí você fala assim, será que eu tô anestesiado com alguma coisa? Não é. É a paz, a alegria, a justiça no Espírito Santo que nós estamos vivendo. É a paz dele que excede todo entendimento, que está guardando a nossa mente, em nome de Jesus. Olha só, presta bem atenção.
Eu preciso me fortalecer em Deus. Eu preciso buscar a presença de Deus. O que ele vai falar para mim e para você lá no Jó, capítulo 1, versículo 5? Presta bem atenção. Vamos falar um assuntinho aqui que Deus tem para nós? Jó, capítulo 1. Eu vou abrir aqui o meu. Jó, capítulo 1. Isso, é esse mesmo aí. Eu vou abrir aqui também, porque eu quero ver o meu aqui. Meu Deus. Olha só, presta bem atenção aqui. No versículo 5 diz assim: assim que passava o período das festas e banquetes, Jó os mandava chamar, os filhos, né? E fazia com que se santificassem por meio de ritos de purificação. Jó levantava-se ao romper da aurora, né, de madrugada, e oferecia holocaustos, isto é, sacrifícios completamente queimados em nome de cada um de seus filhos, pois pensava: talvez meus filhos tenham pecado, ainda que no íntimo, tenham pecado, ainda que no íntimo de cada um, e assim blasfemando contra Deus em seus corações. E era assim que Jó vivia e procedia. Só isso. Irmãos, a gente está falando de reino, de se fortalecer em Deus. O que eu preciso fazer? Irmãos, nós precisamos sacrificar pelos nossos filhos, em nome de Jesus. Presta bem atenção. Vou falar de maneira clarinha, para mim e para você. O que ele falou aqui? A nossa vida é buscar o reino e fazer as coisas do reino. O que eu preciso fazer? Irmãos, eu nem sei por que Deus me deu essa palavra do filho aqui no meio disso aqui. Mas vamos lá. Deus sabe todas as coisas. O que eu preciso fazer? Sacrifica pelo seu filho. O que eu quero dizer? As coisas de Deus. Coloca ele na presença de Deus. Presta bem atenção. De maneira clarinha. Você não é a sua mãe. E a sua filha não é você. De maneira direta. O que eu preciso entender? Vai lá e sacrifica pelo seu filho. Eu preciso apresentar o meu filho no reino, chegar ele no reino em nome de Jesus. As coisas estão acontecendo e nós precisamos buscar pelos nossos filhos. O que nós percebemos? Que o mundo quer tirar o nosso filho. O que ele falou aqui? Jó se levantava ao romper da aurora e oferecia holocausto. Deixa eu te falar, toda oferta, todo sacrifício que nós colocarmos diante de Deus pelos nossos filhos, Deus está cuidando. O que nós precisamos entender? Deus está guardando? Tá guardando, está cuidando, tá. Mas deixa eu te falar, tem coisa que está se perdendo no mundo espiritual. As coisas estão acontecendo se eu e você não buscar nas coisas do reino pelos nossos filhos. O que vai acontecer? As coisas vão se perder em nome de Jesus. O que ele está falando? Talvez meus filhos tenham pecado, ainda que no íntimo de cada um, ainda que no íntimo, e assim blasfemado contra Deus em seus corações. E era assim que Jó vivia. Presta bem atenção. O que ele falou para mim e para você? Vai lá, você está buscando as coisas do reino, está se fortalecendo em Deus, está buscando a Deus, certo? Vai lá e busca pelo seu filho, em nome de Jesus. O que ele está falando para mim e para você? Estou falando para você dar um presente para seu filho? Não, estou falando para você apresentar ele na presença de Deus. Dar um sacrifício pela vida dele em nome de Jesus. Sacrificar alguma coisa. Não sei se você vai levantar de madrugada que nem o Jó fazia. Ele queimava o incenso, oferecia como se fazia naquela época. Jó se levantava ao romper da aurora, oferecia holocausto, isto é, sacrifício completamente queimado. Irmão, tem coisa que eu vou colocar na presença de Deus, vou gastar um tempo em oração, vou colocar, mas nós precisamos colocar na presença de Deus. Presta bem atenção, vou falar de novo. Você não é a sua mãe. E a sua filha não é diretamente para você, irmão, é para você mesmo. Você
não é a sua mãe. E a sua filha não é você. Nós precisamos cercar os nossos filhos na presença de Deus em oração no nome de Jesus. Cerca ele lá. Deus vai com a mão dele lá, vai enviar alguém para pregar, vai enviar alguém para falar a palavra. Os tempos são outros. O que eu preciso acordar na minha mente? Os tempos são outros. Ó, chega lá, vai para a escola, eu tô lá. Eu não tô lá. Vai pro futebol, lida com gente diferente, na escola com gente diferente, com palavreado diferente, cerca na oração, no sacrifício. Você quer ver uma coisa? Presta bem atenção. Põe aí, por favor, o 2 Reis, a gente já tá terminando, tá? Ó, 2 Reis 4, versículo 18. 2 Reis, a Sunamita. Ó só, 2 Reis 4, versículo 18. 2 Reis 4, ó, presta atenção, olha só, o que aconteceu aqui? Ela ofertou, fez um quarto lá, gastou, investiu na obra de Deus através do profeta, fez lá uma casinha para ele, um quarto lá para ele, Deus abençoou, falou, ó, tá acontecendo aqui, o que a gente pode abençoar a senhora? Ó, ela não quer nada, ela tá com os parentes dela, mas eu acho que ela é idosa, não tem filho. Ó, vem cá, dona Sunami, você vai ter um filho. Presta atenção. Quando o menino... Lê aqui comigo. Quando o menino já estava o quê? Crescido. Presta atenção. Tem gente que está crescido. Saiu um dia com seu pai, que estava com os ceifeiros. Presta bem atenção. Vai lá. Então, ele gritou ao pai. Minha cabeça. Ai, que dor na cabeça. O pai imediatamente rogou ao servo, leva a sua mãe. Irmãos, presta bem atenção. O que nós precisamos entender? Depois de crescido, o diabo quer levar o nosso filho. Presta bem atenção com as situações, seja grande, seja pequeno, cerca lá com sacrifício em nome de Jesus. O que eu preciso fazer? Fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Às vezes não tem a mesma cabeça. Olha, presta bem atenção. Histórias mirabolantes. Descobri outros dias. Histórias mirabolantes. Ô pai, o que foi? Ó, você lembra aqueles dias que você me deixava na porta da escola? Teve um dia que eu escutei uns gritos. É? Foi mesmo? Foi. O que você fez? Eu pulei para dentro da escola. Irmão, Deus estava guardando o cara lá na grade da escola para não cair, rebentar, cortar as coisas lá. Foi, mas por que você não me falou? E quando eu ligava para você? Eu não ligava para você? Para saber? 15 minutos só, hein? Eu não ligava para você? E quando você não atendia? Irmão, já pensou? Então, volta um aí. Volta um. Ó, quando o menino já estava crescido, saiu um dia com seu pai. Estava como ceifeiro, estava crescido. Vai lá e trabalha, toma o evangelho com força, o reino de Deus com força. O que é tomar o reino de Deus? É eu fazer as coisas pro reino de Deus. E eu vou começar, irmão, eu não sei se você vai orar pelo vizinho, pela vizinha, pelo filho da vizinha. Se Deus te der graça para isso, vai com Deus em nome de Jesus. Mas começa pelo seu filho. Aí tinha dia, Senhor, guarda ele lá, pai. Guarda ele lá, porque o Senhor está guardando. Eu liguei aqui, papai, e ele não me atendeu. O que será que aconteceu? Lá dentro da escola não dá área, eu acho que ele está lá, Senhor. Estava pulando a grade da escola para entrar para dentro, porque escutou um grito no meio da rua, e aí a ideia mirabolante da cabeça dele. Irmão, oferece quando o menino estava crescido. Presta atenção, crescido só no tamanho. Aí você fala assim, Jesus Cristo, oferece o sacrifício. Continua aí, versículo 19. Aí, ai, minha cabeça então gritou ao pai, ai, minha cabeça, ai, que dor de cabeça. Imediatamente rogou ao servo, leva-o à sua mãe. Vai lá. E este o tomou e levou à sua mãe. E o menino ficou no colo dela até o meio-dia, então morreu. Irmão,
que nós precisamos entender? Eu preciso... que a gente aprendeu? Que o Jó foi lá e fez um sacrifício, não foi? O que a gente está aprendendo no contexto geral aqui? Ó, você está lutando contra principado, contra potestade. Eu fico 24 horas com ele? Não. Vai lá pro campo lá, jogar com os meninos. Deus é que guarda. Essa aqui, chega na escola, chegou, ligou, desce ali, ó, desce ali, vai. Chegou, pai, tô aqui. Irmão, o que nós precisamos entender? Oferece o sacrifício. Ela tinha um sacrifício. Ela não se apavorou. Presta aí atenção no 21 pra gente finalizar. Ó, ela subiu, deitou-o sobre a cama do homem. Do homem do quê? De Deus. Do homem de Deus. Vai para Deus. E depois de fechar a porta, se foi. Ela não, ó, chama lá o médico, chama o que tem lá uma... Não, sabe o que ela tinha? Ela tinha uma oferta, um sacrifício. O que é um sacrifício? O que era o sacrifício? Ele pegava lá o Jó, pegava lá o boi, a ovelha, e oferecia em sacrifício a Deus. Era dessa maneira. O que eu preciso fazer, irmão? Nós estamos combatendo contra o inferno. A gente está aqui pregando para que você tome cuidado, se fortaleça em Deus, entra no particular, ó, pega o evangelho com força, abraça com Deus aí. Aí o que ele está falando? Filho, vai para a ação. Ó, oferece lá um sacrifício pelo seu filho, oferece um sacrifício pela sua filha. Não fica achando, ó, então tudo bem, daqui a pouco vai fazer que nem eu fiz novamente. Você não é a sua mãe, ela não é não é você. O que eu preciso entender? Traz, oferece lá um sacrifício. Se tiver a oportunidade, dá uma palavra. Ó, é assim, funciona desse jeito. O que Deus está guardando? Não sabia. Pulava lá a cerca da escola lá, o Homem-Aranha tava lá pulando a cerca da escola para entrar para dentro e não me fala nada. Não fala nada para a mãe. Depois de muito tempo, ele vai lá e conta as histórias. Irmão, o que nós precisamos entender? Depois que cresceu, eu não vou deixar de oferecer sacrifício. O que ele fazia? Fazia lá o banquete, chamava os filhos, santificava eles depois do banquete, ia lá oferecer um sacrifício. O que nós precisamos entender? Ela falou assim, ó, não, eu tenho um sacrifício. Eu acredito que ela não fez aquilo, a casa, com segundas intenção. Até porque, na hora que ele foi lá perguntar para ela, ele falou, não, eu tô bem aqui na minha família, eu habito no povo, eu moro aqui junto com o povo, aqui tá tudo bem. Ela falou assim, ó, não, mas ela não tem filho. Ó, segundo tempo da vida. Sabe o que ela fez? Ela foi lá na presença de Deus. O que eu preciso fazer? A oferta já está lá, o compromisso, a aliança já está lá. Então oferece o seu sacrifício pelo seu filho. O que nós precisamos entender? Você está aqui buscando a Deus, eu estou aqui buscando a Deus, não estou? Meus filhos estão aqui. Mas tem hora que não está perto de nós. O que nós precisamos fazer? Tomar o evangelho com poder. E o Abraão tinha uma aliança com Deus, não tinha? Aí chegou a vez do Isaac. Ó, eu tenho uma aliança com seu pai, viu? Tem um compromisso aí com seu pai. Não sai daí não, que assim como eu honrei o seu pai, eu vou honrar a sua vida. Ele tem que aprender. Ela tem que aprender. Oferece lá um sacrifício que as coisas vão mudar em nome de Jesus. O que ela foi fazer? Ela foi apavorar? Não, ó, deitou sobre a cama do homem de Deus e depois de fechar a porta se foi. Falou, Deus, eu vou colocar aqui na sua presença. Esse homem aí representa o Senhor. Eu não estava pedindo nada, não foi assim? Ela não chegou, ó, pra que você me enganou? Eu pedi alguma coisa? Não, agora que me deu, aconteceu isso. Aí o que ele foi fazer? Foi lá resolver. O que eu preciso entender? Deus resolve as coisas que eu e você não pode resolver. Ela não podia resolver aquilo, mas ela foi em quem podia resolver. O que nós precisamos entender? Apresenta, coloca na presença de Deus, traz a roupa para orar, para ungir, ora, unge. Mas o que eu preciso fazer? Ó, será que eles blasfemou aí contra Deus? Será que... Entendeu? O que eu preciso fazer? Selar em oração.
A gente está guardando alguém? Não, é um Pai Celeste. Deus não tem neto, não tem sobrinho. Deus não tem esposa, não tem esposo. O que nós precisamos fazer? Deus tem filho. E nós vamos clamar a Ele, entender que eu preciso me apoderar do reino de Deus em nome de Jesus. Tem uma oferta, tem um sacrifício, chega lá e coloca lá em nome de Jesus. Amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus?